E os números, às vezes, te trazem informações que você não quer ver. E aí é bem difícil trabalhar com isso. Aí você chega numa conclusão e fala, meu Deus, como eu vou sentar na frente da diretoria e falar que é isso que acontece, sendo que eles não querem escutar isso. Eles querem escutar que é o oposto. Aí o número te ajuda muito. Porque aí tem hora que eles não conseguem, né, contra fatos e dados, não tem argumento, tem hora que eles não conseguem mais. Porque quando tá no seu feeling, ele vai falar, não, você tá achando errado, você tá entendendo errado. E aí você também tem que trabalhar a questão do storytelling, né? Quando você tá pegando as suas análises e levando para alta liderança, por exemplo, você tem que aprender a fazer apresentação. Eu sei que marketing a gente, né, é meio visto como pepeteria também, porque a gente faz várias apresentações e tal, mas você tem que saber se preocupar muito com o storytelling da apresentação. Por onde eu vou começar, como que eu vou construir o racional passando pelos dados e chegando na conclusão que eu quero que eles cheguem. Então, assim, eu sei que isso aqui vai incomodar, deixa eu preparar o terreno para mostrar isso aqui. Tem horas, às vezes, que eu abro a fala, gente, a informação que nós vamos ver aqui agora, talvez não é a que a gente gostaria, mas é o que os números estão trazendo. É importante a gente olhar para elas. Em um mundo cada vez mais guiado por dados, fazer a leitura de dados de forma inteligente se torna um diferencial para os negócios. E hoje a gente vai receber a Marina Diniz para falarmos mais sobre como transformar dados em estratégias certeiras para os negócios, para os produtos, né? Mas antes queria apresentar meu amigo Edgar, eu sou a Bárbara Cotrim, e mais um desafio, né, Edgar, juntos. Tamo junto, mais um. E agora falando de assuntos bem interessantes aí, né, complementares aí, dentro da análise de dados, dentro da criação de novos produtos. Obrigado, Marina, por estar com a gente também, estou animado. E aproveitando hoje, apresentando para o público também uma novidade, né? A Diseu passa a ser mantenedora da JA Minas, né? Uma instituição que está no mundo todo estimulando jovens e desenvolvendo talentos, né? Estudantes para o mercado de trabalho e trabalhando, aprendendo a fazer. Tive a oportunidade de palestrar pela Diseu para uma turma de alunos e é muito legal, é muito gostoso ver o potencial que a gente pode gerar nesses jovens. Então agora a gente já traz aí, né, como a assinatura da JA dentro do nosso podcast também, para mostrar essa força que a gente tem hoje junto com a JA na formação de jovens, Bárbara. Boa. Bom, Marina Diniz, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, né, por aceitar esse convite nosso. Obrigada a vocês. Designer gráfica, publicitária, especialista em comunicação, marketing, produto, enfim, com uma carreira aí muito legal. E hoje viemos falar sobre um dos temas do qual você domina enquanto gestora nesse momento da Unimed BH, não é isso? Isso mesmo. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e levando um pouco mais de informação e troca, né, para mais pessoas aí. É algo que eu gosto bastante de fazer. Que ótimo. Bom, nosso público, como a gente falou, são profissionais como nós, da comunicação, do marketing, e eu acho que pode ser bastante rico a gente começar falando sobre inteligência de dados, né? Como a gente definiria, né, a inteligência de dados e o quão ela é importante para os negócios nesse momento, cada vez mais, né? Eu acho que já tem um tempo, né, que dados é um assunto que vem sendo muito falado nas empresas e as empresas têm tentado entender como tirar o máximo de proveito das informações que elas têm dos clientes, do negócio, dos produtos e transformar isso mesmo em um plano de ação e táticas para melhorar resultado. Mas não é simples fazer gestão de dados e acompanhar os dados, né? Eu acho que a principal questão é que não adianta só você ter os dados, você tem que saber como você utiliza eles também. Então tem toda uma lógica de primeiro você entender como você coleta esses dados, como você armazena esses dados. Hoje a gente tem todas as questões da LGPD também, né? Então Sim. Tem toda uma lógica agora jurídica, regulatória, que a gente precisa acompanhar. O cliente tem que dar o de acordo, tem dados que você pode guardar, tem dados que não, que você pode compartilhar, então tem que ter também um conhecimento agora de lei para poder trabalhar com dados, mas para mim o mais importante de tudo é a gente conseguir saber o que fazer. Então quando eu penso nas minhas equipes de marketing, e aí marketing é engraçado porque a gente é visto como aquele pessoal que faz miçanga, né? Então o que a gente entende de matemática, de dado, de número? Não tem. Mas a gente teve que aprender muito ao longo do tempo, né?
As áreas financeiras, contábeis já trabalhavam muito com número, e o marketing ele teve que correr atrás aí para entender como que trabalhava com dados e como que a gente emprega a análise de informações, de números no dia a dia. E acaba que a gente precisou, por um tempo, até treinar e ensinar as equipes a como extrair informações de dados. Porque eu acho que um erro que se comete às vezes é a gente colocar numa planilha os dados e levar para a reunião. Sim. E esperar que quem está na reunião vá ler aqueles dados, né? Só que, na verdade, você só projetar uns dados em um slide, ele não diz nada. Então, se não tem ali do lado a sua análise, uma frase, né, explicando por que aquela informação está ali, por que ela é relevante, por que é interessante mostrar aquela informação e o que ela gera de insight, de deduções e de informação para a gente poder criar novos caminhos, novas jornadas para você chegar no resultado, e é isso que importa. Inclusive, eu costumo trabalhar bem cabeça aberta com os dados, porque às vezes você planeja fazer uma análise de uma forma e os números vão te mostrando outras coisas. Então, em produtos isso é muito comum, né? Você tá ali olhando margem, receita, né, custo, e aí você vê uma mudança ali diferente num mês, por exemplo, num custo, e aí você fala, poxa, tem um problema aqui. Uhum. E aí você consegue entender que ali você precisa atuar. E aí como que você faz? Você abre mais dados, puxa mais planilhas, investiga mais coisas. É um trabalho de investigação mesmo. E tem toda uma lógica de você também conseguir ler nas entrelinhas, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava produtos há vários anos atrás, com um portfólio extenso, um produto que gira mais rápido, e aí eu olhava para duas linhas, receita, custo, mês a mês, e falava, poxa, o mix de produto que a gente vendeu tá diferente. Não tá legal, tá mais pobre, tá mais rico. Cara, não tinha mix em lugar nenhum da planilha. Mas eu conseguia deduzir pelo meu conhecimento, pelo acompanhamento do mês a mês e por ver que as coisas estavam sendo diferentes, que às vezes o time comercial tinha vendido produtos mais baratos ou produtos mais caros e o quanto isso impacta, né? Então, isso faz com que a gente consiga tirar uma marca, uma empresa de um resultado negativo, né? De uma margem negativa para uma margem positiva, simplesmente interpretando dados. E eu acho que hoje isso é fundamental. No passado a gente trabalhava muito com feeling, muito com ideias, com o que a gente já sabia por experiência. Eu falo que é o quilômetro rodado, né? Que ele é importante também. Mas por experiência você sabe de algumas coisas, mas hoje você tem a confirmação. E quando você confirma, é muito mais fácil você viabilizar os projetos, porque todo mundo vai com você. Eles não têm que acreditar só na sua opinião. Eles estão vendo aquilo que você está mostrando, que confirma, né? São os fatos ali do dia a dia. Então, para mim, tem uma importância extrema. A gente pode dizer que contra dados não há argumentos, né? Exatamente. Eu acho que o mais interessante, né, na cultura de dados dentro dos negócios é que, como você mesmo disse, nós podemos levar projetos com uma substância maior para a alta liderança, né? Podemos defender ideias, né? E sair do que você disse, que eu acho que é exatamente isso, desse profissional, muitas vezes, de marketing e comunicação, que faz miçanga para vender na praia. É legal, a gente falou do feeling, eu fiquei com isso na cabeça, porque dados é o que você disse, né? Interpretação. Sim. Não é simplesmente se apresentar, você tem que interpretar. E a interpretação tem uma questão pessoal também, né? Ou seja, vem aí todo o seu contexto de conhecimento e até o próprio feeling, né? Porque você tem algum ponto de partida para chegar numa interpretação, no olhar para aqueles dados. E a gente até estava falando sobre inteligência artificial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz muito essa analogia aqui na minha mente quando você estava falando, né? Hoje a inteligência artificial te traz informações, te copila informações, até realiza a tarefa por você, mas se não tiver senso crítico, né? Não tiver intencionalidade no que você está fazendo, você vai achar tudo bom e tá tudo bem. E dados tem essa similaridade também, né, Mari? Quando você olha para dados, se você não tem uma bagagem, não tem experiência, não tem repertório, às vezes tem informações que vão passar batidas ou que vão te dizer coisas que não são tão realistas também, né? Com certeza. Eu acho super importante a gente entender o perfil das pessoas que também vão trabalhar com dados. E aí, quando eu falo de perfil, não existe uma pessoa com um único perfil, não, né? O perfil também ele pode ser trabalhado, as pessoas podem aprender. Às vezes, no dia a dia, não se está acostumada a olhar para os números,
mas ela olha uma vez, olha duas, olha três, ali depois de 2 anos a pessoa já está com uma forma de ler as coisas mais apurada. E aí essa questão do senso crítico, ela é muito importante porque você precisa de pessoas curiosas para olhar para dado. Então, aquilo que eu falei, não dá para ser superficial, não dá só para você pôr uma planilha lá e achar que aquilo diz tudo. Você tem que investigar o que os dados estão trazendo. Então, na minha visão, é por isso que o senso crítico é tão importante. A gente precisa de pessoas que saibam principalmente fazer perguntas. Por que esse dado está assim? Poxa, isso aqui não está me parecendo... Aí você vai lá no seu feeling. Isso aqui não está me parecendo algo comum, corriqueiro. Deixa eu entender um pouco melhor. E aí você começa as dúvidas ali na cabeça. Por isso eu acho que esse perfil curioso é super importante e relevante nessa busca. Porque aí você vai entrando e descobrindo outras coisas que você não veria, né? E aí você falou uma coisa importante que é, poxa, mas a gente também usa os nossos vieses e as nossas questões e experiências e feeling para direcionar a análise desses dados. Claro que a gente tem até uma armadilha aí, que tem gente que às vezes busca os dados para justificar o que pensa, né? Você sabe que quando eu estava na faculdade de design, a gente teve uma aula de estatística, porque é exatas, né, o curso. E, pelo menos na minha época era. E eu tinha um professor de estatística que ele falava, estatística te ensina a fazer o que você quiser com o número que você tem. Você consegue provar 2 teses completamente diferentes com as mesmas informações em uma planilha. Basta você colocar o holofote ali ou aqui, você mudar um pouquinho a perspectiva em que você está enxergando os números. Então, é claro que a pessoa que está analisando, ela vai sempre interferir, ou na maior parte das vezes, né, o background e tal, vai interferir no resultado daquilo ali que vai ser apresentado. Mas por isso também que é importante a gente entender que a gente precisa ser imparcial, ou que a gente precisa ser crítico no sentido de não acreditar na primeira coisa que vê, desconfiado, né? Então, assim, poxa, mas e se for o oposto do que eu estou pensando? Como que eu enxergaria esses números? Então, a gente também fazer aquele papel de olhar para um lado, mas também olhar para o outro, de cruzar dados, de criticar aquilo, porque sempre vai ter, às vezes, uma coisa que está melhorando muito aqui, ela está puxando para baixo um outro indicador. Se você olha só para o lado que está crescendo, você vai mostrar que está tudo lindo. Daí, a 2 anos, vai ter um rombo gigante na empresa e você não viu de onde ele saiu. Por isso que esse senso crítico, ele é importante. Então, a pessoa conseguir olhar, aprofundar, pensar. É claro que tem uma hora que você tem que parar, porque os números, se você for desdobrando, você vai para sempre ficar analisando alguma coisa. Então, você também tem que saber o objetivo, né? Meu objetivo aqui é provar, por exemplo, para a diretoria de uma empresa que esse produto que a gente está sugerindo é um produto que vale a pena colocar no mercado. Tá bom. Quais são os dados que mostram isso da melhor forma? E aí, quando a gente fala de alta liderança, né? Vocês falaram isso aqui, também tem que saber levar isso para alta liderança. Você que está no dia a dia, a equipe que está no dia a dia, vai olhar para todos os números. A alta liderança vai olhar para o que importa. Mas na hora que eles questionarem um número, você tem que ter o histórico para responder. Então, assim, tem aqueles slides ocultos. Sabe a apresentação de 5 slides, mas é 60 no final? Porque tem lá um monte de coisa oculta para caso a pessoa te pergunte aquela coisa que você não sabe responder, você fala, peraí, tem vários caminhos aqui. ali, né? Gostei dessa estratégia. E a gente fala de vendas, né? A gente fala isso com frequência, sempre que eu vou palestrar, uma brincadeira que eu faço é essa, né, de que todo mundo tem que ser vendedor, todos os setores têm que ter essa habilidade de vendas por isso, né? Porque quando você vai levar uma informação para um cliente, aí seja um cliente interno, um cliente externo, você dá informação demais, você bota ele para pensar, né? Ele não vai tomar decisão. E internamente também acontece isso, né? Quando você vai levar os dados, se você traz dados demais, talvez você cria mais confusão do que resolução, né? Com certeza. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder no meio daquele tanto de dados. Inclusive, uma coisa que eu falo muito é muito legal ter muitos dados, né? É muito legal você ficar jogando número ali na cara das pessoas e falar, eu tenho tanta coleta, eu tenho tantos leads, eu tenho tantos dados, e não fazer nada com aquilo. Então, eu também acho que priorizando uma lógica de esforço, você tem que ter os dados que você precisa ter. Não adianta ter tudo também. Sim. Então, quanto mais dados você tiver, também você corre um risco de bagunçar muito as suas análises. Porque aí você pode se perder em coisas que talvez não sejam tão interessantes assim. Então, sabe aquela planilha em branco que você fala por onde eu começo? Cara,
começa pelas suas bases ali, o que você tem de informação, como você cruza essas informações. É extremamente importante você ter sistemas que conversem. Então, hoje, o desafio nas empresas também de coleta de dados é que, às vezes, o dado do cliente está espalhado dentro da empresa. Então, você tem, às vezes, ali o dado de um call center, por exemplo. Você tem o dado do cadastro do cliente. Aí você tem um dado que no varejo, por exemplo, está lá na ponta, na loja, do dia que o cliente foi comprar. E aí, um está em um sistema, que é o sistema do varejo, o outro está num outro sistema, que é o sistema operacional ali dentro da empresa, o sistema que olha para tudo, o outro está num CRM, o outro está lá no cadastro, que é um outro, mais um sistema, e aí como que esses sistemas se conversam? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente cai naquela cilada de ter um monte de dados, mas você não sabe nem onde encontrar ou como cruzar as informações, né? Então eu acho que é importante também a gente conseguir estruturar da maneira correta a coleta de dados, para depois você ter como puxar isso da melhor forma e cruzar essas informações. Conhecer de Excel é uma coisa importante. Sim. Porque você tem que saber um mínimo de fórmula, né? Eu falo, marketing não sabe nem o que é um PROC-V, tem que saber. Tem que saber. Tem que saber tudo. colocar numa planilha para poder fazer conta. E é engraçado porque o marketing é uma área que trabalha com muito dinheiro. Como não sabe ler planilha, como não sabe para acompanhar o tamanho das verbas que a gente tem em marketing, que são normalmente representativas dentro da empresa, Sim. Você precisa acompanhar na unha ali os gastos de dia a dia, os investimentos de mídia, né? Então, tem uma necessidade, sim, de conhecer e de conseguir usar essas informações no dia a dia, né? Então, por isso que eu acho que é bastante importante. E aí eu acho que a gente tem que dar a devida importância mesmo. No dia a dia, você tem que criar uma cultura de dados. Não é só você saber que aquilo existe. É você conseguir direcionar a equipe, as lideranças e as pessoas que estão no dia a dia trabalhando com isso, para elas poderem ter no dia a dia a cultura de olhar para os números. Não adianta você ter um painel maravilhoso de produto que cruza aí, você saiu do Excel, ficou chique, né? Cruza todas as informações, um dashboard te joga ali um monte de já cruzamentos que facilitam a análise e você não abrir esse dashboard dia nenhum. Ou você vai abrir só quando alguém te perguntar. Poxa, aí você não está acompanhando os dados, você não está vendo. Né, exatamente. Então também, gente, é uma questão de todo dia trabalhar com isso e entender a importância de olhar para essas informações. E extrapola um pouco da área de marketing, né? Eu acho que traz aí cientista de dados, acho que o pessoal das exatas, né? Que não faz miçanga. E você falando, muito bom te ouvir sobre isso, porque eu fui puxando aqui na minha memória. Eu trabalhava em um plano de saúde, também na época, da rede do Grupo CEMIG. 2016, 17, 18, quando a cultura data-driven começou mesmo a entrar dentro das organizações como algo importante, como algo relevante. E quando nós contratamos o primeiro estrategista de dados para analisar os dados do plano de saúde, a gente começou a descobrir realmente que o negócio não estava indo bem, né? E como corrigir essa rota? Aí vem novos produtos, olhar para essa cartela de clientes, né? E principalmente para esse perfil, e o que você oferece hoje e amanhã. E aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa área de produtos. É a área que eu conheço pouco, que eu acho que todo mundo que está aqui deveria conhecer um pouco mais, para entender até como torná-la mais palatável para o consumidor. E quando os dados estão inseridos, se é no começo ou se é durante todo o percurso, né, da criação e ideação de um novo produto ou até descontinuação dele. Claro, vamos falar de produto. Eu adoro produto, eu sou gerente de produto há bastante tempo e eu falo que eu fui picada pelo bichinho de produto, assim, né? Eu era bem marketing, comunicação e um dia comecei a olhar para umas planilhas e enxergar algumas coisas e um diretor na época da empresa que eu trabalhava falou, nossa, Marina, eu acho que você consegue ler ali nas entrelinhas dos dados e tal. Você já pensou em ir para produto? E eu tinha pânico. Eu falei, gente, eu que odeio rotina, gosto de evento, gosto de ação, gosto de campanha, vou ficar ali olhando para a planilha o dia inteiro. Mas eu queria crescer também, aprender coisas novas, falei, vamos lá, vamos tentar. E aí fui trabalhar com produto e assim, eu aprendi muito, porque produto é uma área muito relevante dentro do marketing, né? Produto é um dos 4 P's aí do Kotler, e produto é uma forma de você entregar pro cliente
a tangibilização daquela marca. Então, como que o cliente se relaciona com a marca? Através dos produtos. Então, sim, o produto, ele precisa ter, ele está super próximo da estratégia das empresas, porque ele precisa ser uma representação daquilo tudo que a empresa quer ser. Então, vamos falar, por exemplo, de uma Natura, que está falando de sustentabilidade. Se ela não tem a embalagem em linha com esse discurso, né? Se ela não tem os produtos... tudo, né? Exatamente. Então, olhar para produto é olhar para essa tangibilização da marca e do que ela promete e do que ela quer significar para o consumidor. Então, é muito legal. E aí, quando a gente olha para dado está o tempo todo junto com o produto. Porque produto tem duas grandes frentes, que uma é desenvolvimento de produto e a outra é a gestão do portfólio de produto, né? Então, o desenvolvimento de produto, ele trabalha com a criação de novos produtos e ela começa olhando para dado. Então, você começa olhando para o mercado, conversando com o cliente, fazendo pesquisa. Pesquisa, gente, é uma forma de se gerar informação e dados muito legal, porque você vai direto na fonte, você conversa com o cliente. Aí tem a pesquisa qualitativa, quantitativa, tem os focus group que a gente pode fazer para entrar um pouco mais no detalhe e aprofundar em alguma informação. E toda essa coleta de dados, porque a gente acha que dado é só número, né, gente? Dado não é só número também. Lá na minha equipe de inteligência de mercado, dado é matéria na internet. Então, assim, sai uma matéria falando que a concorrência disse isso, isso e aquilo. Eu vou acumulando essas informações aqui para eu entender o desenho de estratégia que a concorrência está fazendo. Sim. Então, a gente coleta tudo isso e isso gera insights pra gente. Isso diz, poxa, tá faltando um produto aqui para esse tipo de público. Ou às vezes, poxa, eu não tô atuando ali numa faixa mais alta de preço, mas tem espaço, eu tenho qualidade, competência para fazer, por que não ir para lá? E aí você começa alguns estudos, né? A gente faz muito estudo de viabilidade de produto. E aí quando você olha para viabilidade, é justamente fazer esses cruzamentos. O cliente quer. Aí eu vou lá olhar para os dados na pesquisa e entendo. O mercado faz? Aí eu vou na inteligência de mercado e entendo. O comercial venderia? Aí eu vou lá, converso com os times comerciais e entendo. E aí a gente monta uma proposta. Poxa, tá bom, tem viabilidade. Como seria esse produto? Aí, o legal do time de produto é que trabalhar produto é trabalhar 360 dentro da empresa. Porque produto se relaciona com todo mundo. Você tem que pegar compras, tem que pegar logística, tudo, tem que pegar precificação. Jurídico, financeiro. O vendedor tá lá na ponta, né? Tributário. Todo mundo. Então, assim, é um time muito integrado, é um time que eu falo que é muito multidisciplinar. O profissional de produto, ele precisa ser multidisciplinar. Ele vai ser especialista naquela categoria, naquele produto, mas ele tem que saber um pouquinho de tudo. Porque ele tem que ir lá brigar com o pessoal técnico e falar, não, essa tecnologia que você está colocando aqui está atrapalhando aquela promessa que eu fiz ali pro cliente naquele produto. Como que a gente resolve? Então, amarra todas as pontas e tal. E aí, quando o produto fica pronto, e aí, claro que você tem que fazer o estudo também de viabilidade financeira, né? O produto vai vender? Vai custar quanto? Qual que é a margem que eu vou ter? Me interessa até qual margem? Quanto que eu preciso vender para chegar numa curva em que isso está mais trazendo dinheiro do que prejuízo? Qual que é o payback, né? Assim, eu investi, sei lá, 2 milhões de reais, em quanto tempo eu vou recuperar esse meu investimento? Tudo isso precisa ser pensado. E aí, depois que o produto está pronto para entregar ele para o mercado, aí vem... ele passa, é como se o time de desenvolvimento de produtos entregasse ele para o time de gestão de produto, que é o time que vai cuidar do dia a dia, e aí vem ali o time de marketing, comunicação, para fazer o que a gente chama de go-to-market, né? Lançar o produto no mercado, falar com os consumidores, fazer a campanha, né? A propaganda ali que vai apresentar aquele produto. E a gestão de produto no dia a dia, ela é extremamente importante, extremamente pautada em dados. Aí o dia a dia é você olhar, vendeu o que eu estava esperando em volume, em receita, por quê, né? Vendeu o produto mais caro, o produto mais barato, como que está a minha margem? O payback está funcionando de acordo com o que eu tinha colocado, né, no planejamento ali de recuperação desse investimento. E aí a gente começa a olhar, né, a gente hoje trabalha com o acompanhamento de indicadores que a gente chama, financeiros, né, que a gente chama... Na verdade, não só financeiros, mas que a gente chama de macro, meso e micro. Então, no macro, a gente olha receita, custo, margem, que é bem macro mesmo, bem amplo. Só que eu também preciso fazer algumas aberturas. Então, por exemplo, por perfil etário, por tipo de cliente, por tipo de custo, por material, né? E por quê? Porque às vezes no macro vai demorar muito tempo para impactar a margem, um probleminha que eu tô tendo em algum lugar. Mas eu consigo
perceber, por exemplo, que às vezes ali numa faixa etária de 18 anos tem uma variação. Aí eu consigo investigar e corrigir essa rota antes de impactar os principais indicadores da empresa, que é dinheiro, né, no fluxo de caixa ali da empresa. Então, a gestão do dia a dia, ela também traz pra gente algumas melhorias, né? Poxa, não tá vendendo. Por que não tá vendendo? Aí você vai investigar e descobre que você tem um problema no produto. Aí você vai lá, analisa, encontra a solução, implementa, coloca o novo produto no mercado. Aí comunica o cliente de novo se precisar. Mas a vida do produto é ficar o tempo todo encontrando essas oportunidades de melhoria do produto também, porque o que a gente quer é que o produto performe da melhor forma o maior tempo possível, né? Gostei do termo, nunca tinha escutado, produteiro. Produteiro. É legal, é bem mão na massa. Jargão da área, né? Provavelmente. Tem um case interessante que eu lembrei quando você falou de ser multidisciplinar, de olhar para todos os viéses ali que podem existir, todos os caminhos, que é um case que é público, né? A gente pode citar a marca, que é do Danoninho, né? Que pelo fato de ser um queijo, classificado como um queijo e não como iogurte, pode ir para os Estados Unidos, por exemplo. Estava conversando recentemente com uma importadora lá dos Estados Unidos, e eles querendo levar uma marca, eu não vou citar porque tem a questão de compliance, né? Mas querendo levar uma marca que eles já representam lá, mas eles não conseguem levar por causa da classificação do produto, e aí tem toda uma questão lá do FDA, né, de liberação, mas o Danoninho consegue porque é queijo. Então, às vezes, assim, é uma mudança que pode ser estratégica, não que seja o caso, né, mas que pode ser estratégica de classificar o produto de uma forma que fique mais fácil estar no mercado, né, tem uma abertura maior. Sim, e você tocou num ponto importante, que é produto também, além, né, por isso que eu falei, produto é bem estratégico, porque produto, além de tangibilizar ali as promessas da marca, ele também ajuda a empresa a ir para o lugar que ela quer. Então, eu já trabalhei com importação e exportação também, e é um outro bicho trabalhar com isso, porque você tem que entrar numa outra seara de conhecimento para trabalhar com importação e exportação. Mas se a empresa decidiu que é para lá que você quer ir, aí o time de produto vai lá, vai entender, aí as empresas normalmente têm ali a área de IMPEX, né, que é importação e exportação, que aí eles são mais profissionais e conhecedores das leis de importação, o canal onde vai cair na hora que entrar ali na alfândega e tal, que aí são umas coisas chatas, mas o produteiro ele vai ter que ir encontrando essas formas de você poder chegar naquele lugar que você quer, que pode ser, por exemplo, a exportação. Então, às vezes, você tem que trocar um ingrediente da receita, como é o caso do exemplo que você trouxe, ou você tem que trocar algum material do produto, então, plástico, por exemplo, né, o PVC. A Europa tem uma restrição gigantesca com o PVC. Então, tudo que aqui no Brasil utiliza PVC, eles podem estar tentando mudar para um outro tipo de material para poder passar nos critérios de poder exportar, né? Só que isso, às vezes, traz implicações para o produto. Então, eu troquei o PVC, que era aqui parte do meu produto, por um outro. Poxa, aqui no Brasil o negócio não estava funcionando muito bem. Começou a quebrar mais produto na casa do cliente, começou a trazer mais problema, um produto rebentando daqui, trouxe fragilidade para o tempo de vida do produto, e aí você fala, poxa, que escolha eu vou fazer? Eu vou exportar, ou eu vou ter duas produções, uma para o que eu for exportar, outra para cá. Então, tem uns detalhes também técnicos que o time de produto, ele normalmente não é tão técnico, normalmente você tem uma equipe técnica, a depender do segmento, que cola ali em produto para conseguir essas respostas, essas trocas, mas o time de produto é aquele que, vamos lá, testa, deu errado, por que deu errado, investiga, vai atrás, e a gente vai tentando fazer as modificações necessárias. Então, o time de produto também tem essa possibilidade de ajudar a empresa a desenhar o como a gente vai chegar, às vezes, naquele novo momento que a empresa quer alçar, por exemplo, como você entrar em um outro mercado, que é desafiador, muito desafiador para qualquer empresa que vai fazer esse movimento. É importante ter essa integração, né? Porque aí quem vai responder pela área de produção é a produção, né? Com no certeza, final das contas, sim, mas com certeza. Tem que ter essa integração. E eu acho que com um desenho de planejamento estratégico, não tem como você não olhar para o produto para entender quais vão ser ali os indicadores do seu planejamento, em qual tempo que aquilo vai ser possível, né? Mas eu queria voltar num ponto que eu fiquei muito curiosa sobre essa integração da área de produto
com a área de marketing e comunicação. Como que ela se dá e quais são os desafios e também as oportunidades, né? Nesse momento você está gerindo aí as duas áreas, mas eu sei que já operou em uma ou em outra. Eu queria entender como que funciona melhor e até assim, quando dá errado, como é que essa galera continua, né, esse trabalho. Eu acho que é por isso que a gente precisa ter produto em marketing, sabe? Acho que, apesar de para mim ser muito claro que o produto está dentro de marketing, tem algumas empresas que têm produtos em variadas áreas. Então, tem empresa que tem produto no comercial, Sim. tem empresa que tem produto na área técnica, na engenharia, por exemplo, né? A área imobiliária mesmo é assim. Isso, porque aí, às vezes o produto tem uma técnica, uma especificidade muito grande e aí fica desse jeito. Mas eu acredito que essa parceria entre marketing, comunicação e marketing produto, ela é muito importante porque você também tem um desafio em produto de ensinar o consumidor a usar o seu produto, a quando e por que comprar o seu produto, a experimentar um novo produto. Então, por exemplo, o setor alimentício, né, que é um setor que gira muito rápido, quando você fala, por exemplo, de um plano de saúde, que foi o exemplo que você deu, a pessoa fica anos, às vezes, com o mesmo plano de saúde. Ela não consome um hoje e outro amanhã, ela não tem nem referência da concorrência para comparar, eventualmente, né? Sim. Mas um macarrão, por exemplo, eu compro uma marca de macarrão hoje, uma marca de macarrão amanhã, e aí você tem ali uma comparação, uma baixa fidelidade, porque eu posso experimentar com mais facilidade. E aí o marketing e comunicação, ele ajuda muito a gente nesse sentido. O time de produto pede sempre socorro. Poxa, eu tive uma mudança aqui sei lá, em alguma característica do produto, eu preciso levar isso para o cliente. Como que eu faço, né? E às vezes é o time de comunicação, de publicidade, ou o time promocional, porque dependendo do segmento também, trade é muito importante para trabalhar com o produto, né? Colocar Sim. o produto corretamente, por exemplo, numa gôndola de supermercado. Tem todo um estudo para dizer que é melhor você estar aqui na altura dos olhos e não na prateleira de baixo. As empresas hoje pagam por isso, por esses espaços, né? E o time de publicidade, o time promocional ajuda muito produto a conseguir mostrar para o cliente o que realmente ele foi desenhado para ser, né? Então, você criou um produto, como que eu conto para o cliente o que é isso? E aí é onde o marketing entra para fazer esse trabalho. E aí, se você tem uma estratégia, por exemplo, que você quer que esse produto cresça a participação dentro das suas vendas, você tem que colocar mais dinheiro de divulgação nele. Então, também tem essa questão do planejamento, que é extremamente importante, porque eu acho que a gente não pode ficar solto, indo para qualquer lado. Eu acho que a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Então, hoje esse produto é 0. Eu estou lançando ele agora, mas eu quero que ele represente 50% das minhas vendas. Então, eu tenho que colocar muito dinheiro nisso, né? Eu tenho que colocar dinheiro em campanha, dinheiro em mídia, publicidade. Hoje a gente tem as mídias digitais, que são importantíssimas. Então, hoje a gente tem o trabalho de inbound marketing, né? Que é o marketing de conteúdo, que também leva muito mais profundidade de conhecimento, de informações sobre aquele produto pro cliente e atinge normalmente quem está buscando aquela informação, o que faz a gente ser mais assertivo. Então, eu acho que é um time que trabalha muito junto. E pela minha experiência, deu errado, a gente se abraça e a gente resolve. E eu gosto de ter uma equipe que se apoie muito nisso e que ela tope girar para outros lugares. Então, hoje eu tenho uma posição que está com um problema ali, cara, eu preciso parar outra coordenação ou alguém que está em outra área para sentar aqui e resolver o problema junto com essa pessoa, vamos fazer. E vamos trabalhar junto para a gente poder chegar naquele resultado que a gente espera. Então, eu também tento ter uma equipe bem autônoma. Eu tento ter uma equipe crítica justamente para você poder deixar na mão das pessoas a tomada de decisão. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não engessar as pessoas com as hierarquias de liderança, né? Porque tem hora que uma liderança está ali mais atrapalhando a equipe a fluir do que de fato direcionando alguma coisa. Então, a gente também tem que ter esse papel. E você falou de planejamento, queria só fazer um adendo aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o dia a dia consome a gente. E a gente não pode ficar no dia a dia. Se a gente não parar para pensar, parar para planejar, a gente não sai do lugar e não evolui nunca, porque senão você vai ficar sempre fazendo as mesmas coisas, errando os mesmos erros. Então, eventualmente, uma parte importante do meu trabalho é conseguir um tempo para eu parar, me colocar fora da situação, olhar aquele contexto geral e falar, tá bom, para onde a gente vai agora? Onde a gente pode evoluir? O
que deu certo, o que não deu certo, né? Eu uso muito o final do ano para fazer isso. Então, lá em outubro, eu já começo a sentar, né, com a equipe toda, e eu envolvo 100% da equipe. Eu não gosto de fazer isso só com as lideranças. Tem empresa que faz só com as lideranças. Vamos fazer o planejamento do ano que vem. Aí pega só as lideranças. Não, quem tá lá na ponta, vendo o problema acontecer, precisa participar, de Conhece certa o making off lá, né? Exato. Então, assim, eu empodero muito a equipe da ponta para trazer todos os pontos para discussão. Você pode fazer uma análise SWOT, você pode fazer ali um grupo de discussão. A gente faz muito check-in de tudo que a gente fez, evoluiu e deu certo, porque eu acho que tudo que deu certo ajuda a gente a pensar como a gente pode ser ainda melhor. E eu vou colocando aquela pulguinha ali, tá bom, e como que isso ainda fica mais importante, melhor, com um resultado mais legal ainda, lembrando sempre, gente, ó, que o que a gente quer é isso aqui lá na frente, né, e a gente vai evoluindo, né, então a gente precisa muito encontrar no dia a dia tempo para pensar também. Por isso que eu gosto do trabalho ali na lógica de agilidade, sabe? Hoje eu coloquei as equipes todas trabalhando em squad, cruzando as coordenações, um time multidisciplinar, porque quando você tem a planning, por exemplo, nada mais é do que você parar para pensar uns minutos as suas semanas, né? A daily também é a mesma coisa, você começar o dia pensando como que você vai se organizar. Então, para mim, dedicar tempo também para pensar, planejar, olhar para frente é essencial, principalmente quando a gente é liderança de uma área e a gente tem que puxar a empresa para frente, a sua área para frente. Trabalhar otimizando o tempo com inteligência, né? Você falou dessa questão dessa modelagem, né? De trazer a equipe toda para poder participar das decisões e dos planejamentos. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Porque quando você fala de trade, por exemplo, né? Da importância de quem está lá na ponta executando e tendo contato com o consumidor, né? Com o mercado, com os próprios concorrentes, né? Porque lá na ponta também ele tem ali a conversa de coxia, né? Ali, dependendo de cada mercado. Com certeza. Trazer esses dados. Como fazer isso, né? De uma forma estruturada, de forma organizada? Porque eu tive mercados que você tem isso dentro de sistemas, né? Ou seja, você tem uma pesquisa dentro do PDV que o promotor, né, o representante que está ali no dia a dia, ele consegue trazer os dados de uma forma organizada. Mas não é todo setor que me dá essa possibilidade, né? Sim. Como que você vê isso hoje? É um desafio grande, viu? Mas eu acho que a tecnologia, ao longo dos anos, vem ajudando a gente também. Antigamente, promotoria, a pessoa ia lá, quando você tinha, por exemplo, eu trabalhei em marcas nacionais, né? Você não sabia nem se o promotor foi na loja, não foi. Hoje você tem ali um celular com um aplicativo na mão dessa pessoa, ela faz um check-in quando ela chega na loja, ela te diz se a loja estava organizada, se o gerente da loja mudou o seu produto de prateleira, se tem alguma coisa dando errado. Então hoje você tem mais condições de coletar de uma forma mais rápida, porque antigamente o supervisor dos promotores, porque aí você tem os promotores, o supervisor dos promotores, o gerente da região dos promotores, marca nacional, tem toda essa complexidade dependendo do segmento, né? Ele tinha que passar de loja em loja, conversando, anotando, fazer um relatório, mandar para o superior, aí o superior compilava todos, mandava. Hoje você consegue ter esses sistemas que coletam essas informações, que são mais qualitativas, menos quant, por isso que eu falei, dado não é só número, né? Sim. Mas que você consegue cruzar essas informações. Então, você consegue hoje, dentro desse sistema, ele te gera ali um dashboard e te fala assim, poxa, 50% das suas lojas estavam com os produtos desorganizados ou fora do lugar, né? Esse promotor aqui, ele tá conseguindo uma efetividade nas ações muito grande. Aí você fala, opa, peraí. O que está acontecendo aqui? Liga para ele. Poxa, que legal, você está com resultado legal. O que você tem feito que é diferente? E aí o legal também de você conseguir fazer essa coleta que é dados, né? Mas que é um pouco diferente do que a gente planilha, é que você pode pegar esse aprendizado e levar para o resto da equipe e você desenvolver. Por isso que eu falo que é a melhoria contínua. Você encontra aqui uma coisa que deu certo e aí você leva para outras pessoas também poderem, né? Isso, poderem aperfeiçoar trabalha outras frentes, inclusive valorização daquele profissional, trabalha retenção. Eu queria pensar como que a gente equilibra, né, dentro de toda essa lógica da necessidade de olhar para os dados de forma inteligente, como que a gente equilibra o nosso repertório, né, a nossa intuição, o feeling e os dados e, como você falou, sugere que a equipe também faça isso, né? Como que eu acho que, assim, viver a cultura de dados é diferente de vou pesquisar isso para fazer aquilo, Sim. né?
E eu acho que repertório, bagagem mesmo de carreira faz diferença na hora de ler dados, interpretar dados e transformá-los em insights e futuramente em produtos, né? Eu queria, como é que ficaria essa equação? 90% dados e 10% intuição ou até mais? Nossa, é difícil. Porque tem algumas coisas que o dado te traz, mas às vezes você não tem tanta tranquilidade na tomada de decisão só com o dado, e aí você tem que decidir. E aí, às vezes, você vai mais baseado na sua intuição. Então, vai depender muito da situação. Assim, eu gosto muito de ter dados para me apoiar, mas às vezes a gente precisa olhar para essa questão do repertório, da experiência, eu chamo de quilômetro rodado, né? Tem gente que é muito boa, aquela pessoa voando na sua equipe, tem hora que você fala, calma, que isso aqui não vai funcionar. E aí a pessoa vai, porque tá ali naquela adrenalina de fazer um negócio acontecer, e eu falo que eu tenho um radarzinho, não sei se pode falar palavrão, né? Mas o meu radar vai dar merda, assim. Que é aquele negócio que eu já vi tanta coisa dar errada em algumas situações, que eu falo, gente, eu não sou bruxa, não. Quando eu falo que vai dar errado, não é porque eu amaldiçoo ali a tarefa, não. É porque eu já vivi, eu já vi isso acontecer, e eu sei que, eventualmente, isso aqui não vai funcionar. E eu costumo confiar muito no meu radar, na minha intuição, porque eu tenho essa experiência mesmo. Quando eu olho e falo, putz, isso aqui não vai dar legal, né? Não vai funcionar da maneira como deveria, quase sempre o negócio ali não funciona. Mas eu também, hoje, tenho tranquilidade para falar isso, porque eu dou abertura para eles testarem. Eu não fico colocando balde de água fria em todas as novas ideias que vêm, porque tem gente que tem dificuldade mesmo de se abrir para novas coisas e tal. Eu acho que a gente tem que conseguir equilibrar isso, mas na hora que o radar apita, você tem que minimamente, ou então não, então vamos ver mais dado? Ou então vamos conversar mais? Vamos dividir essa decisão com outras áreas, com outras pessoas? Bom. Tem coisa que eu falo, gente, tá além do meu crachá isso aqui. Deixa eu conversar com a minha gestão e ver se ela também enxerga desse jeito que a gente está enxergando. E por inúmeras vezes a pessoa fala, nossa, isso aqui de jeito nenhum, porque tem isso aqui acontecendo lá em outra área, em outro assunto, em outro... como é que eu posso falar? Em outra esfera de discussão que eu não estava sabendo. Traz uma informação complementar. Né? Exatamente. Me faltou um dado, não é porque eu não fui investigar, eu não tinha, ele não estava disponível para mim. Então também é importante, quando a gente não está confortável só com a intuição, tem hora que a intuição resolve, você vai embora. Mas quando a gente não está confortável, a gente colegiar um pouco essas decisões. E aí por isso que eu acho que é importante a gente se atentar para como a gente avalia os dados, como a gente analisa. E aí você perguntou, como que a gente ajuda a equipe a entender como performar nesses momentos em que você precisa ali usar a intuição também. Eu acho que a gente precisa trabalhar um ponto que às vezes é um problema nas empresas, porque dado, eu falo que informação é poder. Então, tem muita gente que segura informação, que segura dado, muita área que segura aquilo ali, né? E aí você está aqui trabalhando, você não tem aquela informação, você tomou uma decisão errada sem saber, porque ela não estava disponível para você. Então, acho que é nossa função enquanto liderança levar para as equipes as informações que elas precisam. Porque às vezes a liderança coloca a informação aqui na cabeça dela e acha que está todo mundo sabendo. E ensinar eles até a utilizar. Isso aconteceu essa semana comigo. Eu vi uma área, na área de vendas e a área técnica dentro de um cliente, e a área técnica estava tomando um pouco de porrada na área comercial, em alguns aspectos. E aí eu trouxe alguns dados, sentei com o gestor dessa área, trouxe alguns dados para ele, falei, cara, isso aqui eu tô te falando só para você entender que você tem moral aqui, cara. Isso aqui é um ouro que você tem. Esses são os dados que você precisa entregar para mostrar para a área comercial os seus pontos. Porque é isso, às vezes eles estão segurando os dados, não é porque eles não querem que eu tenha, porque ele nem sabe o que significa aquele dado, né? Ele não sabe interpretar, não sabe utilizar aquele dado, né? Eu gosto bastante de, eu falo assim, né, desdobrar as informações que chegam para mim, porque senão fica tudo só na minha cabeça, e aí também, gente, vamos combinar, você sobrecarrega a sua capacidade de fazer os cruzamentos que precisam ser feitos. Você tem que deixar o máximo de pessoas te ajudando a cruzar as informações, a conectar aquela iniciativa que está do lado de cá com essa outra ali, e vai dar um match super legal, e a ação vai ficar 50 vezes melhor, porque você conectou as coisas. Agora não dá para ficar
só na alta liderança ou, enfim, Cúpula, no nível né? gerencial. Exato. Então, o que eu costumo fazer? Né, eu participo ali dos fóruns executivos e tal. Poxa, eu chego, sento com a liderança, divido com a liderança. Nas reuniões mensais que eu tenho com a equipe, que é com o time todo, eu levo as informações mais importantes. Por quê? Eu falo que um dos principais skills, né, habilidades que a gente pode ter é a gente ter visão ampliada. Quando a gente olha só para aquele foco, para aquele pedacinho, a gente pode fazer da melhor forma aquele pedacinho. Mas se você conseguir cruzar e conectar ele com as outras coisas, é muito melhor. E às vezes quando você se afasta dos dados, do negócio, do número, você consegue olhar com um olhar diferente. E esse é um exercício que a gente tinha que fazer sempre. É por isso que a pessoa que chega de fora, às vezes ela chega dando um monte de ideia legal. Porque ela tá com aquilo ali muito fresco, né? Cru, né? Assim, poxa, eu não entendo nada, então eu posso perguntar tudo, eu posso sugerir bobagem, ninguém vai achar ruim, mas é importantíssimo a gente conseguir ter essa capacidade, essa habilidade de olhar o todo, de enxergar o todo, né? Eu fazia essa reunião mensal e aí eu levava o time de inteligência de mercado para apresentar para a equipe inteira os movimentos de mercado. E normalmente era aquela hora em que o povo dormia, né? Aquela hora que o povo falava, ai meu Deus, por que eu tô vendo isso aqui? E aí um dia eu recebi um questionamento de uma das pessoas da equipe falando, poxa, isso aqui na verdade não me traz, né? Não me agrega, porque eu não faço nada de mercado no meu dia a dia. E aí eu tive que sentar e falar, gente, tudo é mercado. E onde vocês querem chegar? Sabe, se você quer sentar na minha cadeira um dia, você precisa olhar para o mercado, você precisa entender o movimento de concorrente. E aí era uma pessoa, né, que cuidava de alguns eventos e tal. Eu falei, poxa, saber que o concorrente está se movimentando tem um impacto direto nas ações promocionais que a gente vai fazer para o cliente. Então, assim, é importante. Sim, mas aí tem esse cuidado. Quem está começando, às vezes, na carreira ou está ali olhando para o micro, ele não enxerga, às vezes, essa conexão, essa necessidade ou o quanto pode agregar você conseguir ter essa visão ampliada. Sim. Então, você também tem que você tem que conseguir mostrar para a equipe isso. E não é mostrar só falando. Você tem que, no dia a dia, conseguir que eles percebam que ter aquela informação vai fazer diferença em algum determinado momento. Esse e aí, é o ponto. A minha técnica é fazer pergunta. Todas as vezes que eles trazem para mim uma análise, ao invés de eu falar, troca isso, faz aquilo, pega essa planilha, cruza isso com isso, eu falo, mas por que você chegou nessa conclusão? Como que você cruzou essas informações? Eu tô vendo aqui um número que tá me incomodando. Isso aqui tá me parecendo isso. Vocês chegaram a investigar? Porque aí você provoca justamente essa curiosidade, essa criticidade da equipe. E aí você fazendo perguntas, você faz com que eles pensem, eles se desenvolvam. E quando você faz pergunta para ele amanhã vai aprender a fazer essa pergunta para alguém. Você vai ver ele repetir. Então, às vezes, você tá ali, né? Eu, no meu caso, tô ali numa reunião com as coordenações. Eu faço as perguntas para as coordenações, às vezes na outra reunião eu tô vendo elas fazerem as perguntas para a equipe, para o time de base. Se torna crítico, né? Exatamente. Então a gente tem um pouco desse papel também. É assim que constrói cultura, né? Quando você tem a diretriz de gerar os dados, de analisar os dados, mas que quando no calor você usa os dados, né? Porque é muito comum. Você tem os dados, você faz todo um planejamento baseado nos dados. Você gera os dados bem gerados, os dados certos e tudo. Mas na hora que acontece um imprevisto, na hora de apagar o incêndio, aí você vai no feeling, aí você vai, né, na força do ódio, né? Tem hora que só assim, gente. E no risco, né? Tem hora é o risco, claro. Essa provocação, né? Eu tenho exercitado muito isso com alguns times, de trazer justamente as perguntas para raciocínio. Falar, mas como é que está o número? Você está me trazendo sua percepção. Ela é válida, mas como é que estão os números? O que os números dizem? Aí você vai para olhar para os números, aí ele mesmo vai começando a criar esse senso crítico, a se tranquilizar, baixar um pouco também, né? Ali o nível de uso só da emoção e vai trazendo a razão ali pra gente tomar a decisão junto. A gente não descarta o que ele tá sentindo, não descarta o que ele vê, o que ele percebe, que é positivo. Mas eu tenho que trazer isso para um racional, né? Sim, e os números às vezes te trazem informações que você não quer ver. E aí é bem difícil trabalhar com isso. Aí você chega numa conclusão e fala, meu Deus, como eu vou sentar na frente da diretoria e
falar que é isso que acontece, sendo que eles não querem escutar isso. Eles querem escutar que é o oposto. Aí o número te ajuda muito. Porque aí tem hora que eles não conseguem, né, contra fatos e dados, não tem argumento, tem hora que eles não conseguem mais. Porque quando tá no seu feeling, ele vai falar, não, você tá achando errado, você tá entendendo errado. E aí você também tem que trabalhar a questão do storytelling, né? Quando você tá pegando as suas análises e levando pra alta liderança, por exemplo, você tem que aprender a fazer apresentação. Eu sei que marketing a gente, né, é meio visto como pepeteria também, porque a gente faz várias apresentações e tal, mas você tem que saber se preocupar muito com o storytelling da apresentação. Por onde eu vou começar, como que eu vou construir o racional passando pelos dados. Pra trazer o número na hora certa, né? E chegando na conclusão que eu quero que eles cheguem. Então, assim, eu sei que isso aqui vai incomodar, deixa eu preparar o terreno para mostrar isso aqui. Tem horas, às vezes, que eu abro a fala, gente, a informação que nós vamos ver aqui agora, talvez não é a que a gente gostaria, mas é o que os números estão trazendo. É importante a gente olhar para elas. Adoro essa estratégia de você já dar uma o gato subiu no telhado, né? Assim, a gente... para que as pessoas já vão, né, no tom certo. E eu acho que, como tomadores de decisão, a verdade nos dados é o mais importante, né? E é ela que vai apontar e que vai munir esses líderes para tomar as melhores decisões. Sim, né? E ajudam a gente a ver histórico também, sabe, Babi? Porque às vezes, com pesquisa, por exemplo, você cai 1 ponto percentual por ano. Você fala, tá dentro da margem de erro, né? Caiu 1 ponto, então eu tinha, sei lá, por exemplo, 82 de satisfação, hoje eu tenho 81, ano que vem 80. No outro ano, 79, 78. Por aí vai. Se você consegue... Você tá dando margem pro erro mesmo, né? Margem de erro. Se não. você consegue olhar para os dados numa série histórica, você identifica a tendência. E aí, quando você identifica a tendência, você fala, gente, nós não estamos vendo, mas olha isso aqui que está acontecendo. Só que para isso você tem que olhar sempre, com constância, com atenção, para você também saber o que você precisa pontuar para as pessoas que são ali tomadores de decisão. É o que eles chamam de análises preditivas, né? Você está prevendo ali qual vai ser o futuro se a gente continuar naquele mesmo flow. É muito interessante, acho que as pessoas deveriam estar anotando aqui as dicas, não só de liderança, mas de pensamento crítico, né? De estimular a equipe ali a estar colaborando até com as ideias mais absurdas, porque isso às vezes traz um refresh, né? E também um ponto importante que você colocou, que acho que a gente até tinha conversado, que é sobre pensar, né? Eu acho que muitas vezes, não só os gestores, as equipes ficam muito atoladas de trabalho. Sim. As 8 horas úteis acabam sendo pouco para tantas entregas, mas o pensar é justamente o que melhora a entrega, né? Eu sinto. E eu sei do desafio de você parar para pensar e você colocar as pessoas para pensar, né? Mas eu acho que esse time, essa gestão de tempo, é o que faz muita diferença na hora de olhar para dados, mas também olhar para esse storytelling, olhar para os passos que você precisa dar para chegar aonde a sua liderança espera que você e o seu time cheguem. Então tem muita coisa aí boa para o nosso público anotar. Por exemplo, se você pega a latinha do Síntese e vê que tem 20 calorias por lata, e só tem 4,8 gramas de carboidrato e não tem adição de açúcar, você está vendo dados que são relevantes. Exatamente. Mas você não vai saber que por ter fermentação natural, a kombucha traz vários macronutrientes, vários benefícios para o seu corpo, que a gente não vai ler no rótulo, a gente não vai ver em dados, é qualitativo. Né? Exatamente. Aí a gente tem que contar a história, né? Tem o time de produto que desenvolveu esse produto com todo esse benefício, o time de marketing, comunicação ali, que contou isso de uma forma efetiva, até para você conseguir estar aqui lendo isso agora. Então, esse cruzamento de habilidade é super importante para vender o produto. Aproveitando para agradecer a Síntese, e eu abri minha Síntese, né, que eu não abri ainda, porque eu queria fazer inveja no pessoal. Marina até brincou, né, Nina? William Bonner do Acelera. Eu adoro. Hoje eu escolhi de gengibre, até porque minha voz está um pouquinho mais desgastada. Mas estou muito feliz com esse papo. Deixa eu perguntar uma coisa para a Nina que ficou no caminho quando ela falou de falar com a alta diretoria, né, com os altos gestores sobre números. Em geral, né, quais são os números, ou sei lá, a forma de levar os números para o C-level ali, né? Quais são os números que mais sensibilizam esse público? O que eles estão de olho, né?
Bom, ó, resultado financeiro é o que normalmente puxa a atenção, é a hora em que todo mundo sai do celular e para prestar atenção no que você tá falando. A forma como você organiza a apresentação faz muita diferença, então você colocar um pouco de visual ali nos dados, então está caindo, está vermelho, está crescendo, está verde, então você conseguir que ele bata o olho naquela informação, porque você tem que entender assim, às vezes foram 6 meses de trabalho e você tem 10 minutos para apresentar. Como que eu pego 6 meses de trabalho e coloco de planilha, de análise e coloco em 10 minutos? Então você precisa pegar as informações que são mais relevantes e assim, não encham linguiça para alta liderança, não precisa, não adianta. Você precisa construir uma credibilidade ao longo do tempo para eles te ouvirem, para eles acreditarem em todos os dados que você está levando, porque a pior coisa que tem também é quando a pessoa fala, não, esse dado seu não me parece real, vocês fizeram a conta certa. Porque como é que você responde a isso? Você precisa ter credibilidade para as pessoas entenderem, e aí, obviamente, você precisa ter errado pouco nessas análises no passado, porque quando alguém te questionar e a sua conta estiver errada, aí você começa a perder ali a escuta das pessoas também. Mas eu acho que a gente ser simples, a gente colocar foco naquilo que é importante, eu acho sempre importante a gente ter uma retaguarda de alguns slides com algumas aberturas, nem que seja ali no seu computador ou às vezes num papel, no seu caderno, onde for, de algumas coisas que você já imagina que eles vão questionar ou que eles vão perguntar, ou se você está levando algo sensível, como que você prova que aquilo ali foi bem feito e tal. Então, eventualmente até a gente traz alguém de fora, assim, santo de casa não faz milagre não, eles não vão pegar só a nossa vivência, vamos chamar um especialista do mercado nisso, para ele vir aqui falar com a diretoria, né? Endossar o que a gente está dizendo. Eventualmente a gente tem que fazer isso também. Quando você falou disso, até uma pergunta que me ocorreu aqui agora, se não me engano é a Jeff Bezos que usa essa técnica, né, de mandar os dados, né, o memorando da reunião antes da reunião acontecer, para todo mundo analisar e quando sentar, ou não é nem mandar antes, né, é ler junto, né? Eles sentam, apresentam, aí você tem tipo 30 minutos de silêncio na reunião, onde está todo mundo lendo os dados para depois conversar sobre eles, para não ter essa coisa de, eu vi, mas viu nada. Né? Viu mais ou menos. Você já viu essa prática no mercado, assim, de trazer mais dados na mão, né, dar um relatório mais completo e tudo, mas você está apresentando ali o que é o principal? A gente, assim, eu sou marketing, né? Então eu gosto ali da apresentação, eu gosto da fala, eu gosto de eu ter o espaço do que vai além do que está no slide. Então você põe ali os bullet points para eles poderem olhar para o que é importante, mas na sua fala você traz o restante do repertório e tal. Mas quando a gente vai para pesquisa é um negócio que você vai apresentar para a diretoria uma pesquisa de satisfação de clientes, por exemplo. A pesquisa tem 300 slides. Você vai levar 10, né? Você leva um resumão. Então o que você faz? Você fala, gente, a pesquisa completa está disponível, segue aqui para vocês olharem, desdobrarem com as equipes e tal. Eu nunca fiz isso no meio da reunião, porque também você ficar ali, né, 30 minutos, licença, a gente vai ali no banheiro, beber uma água e eles tal. Nem porque têm vocês estão esse tempo, né? E aí também a gente só tem que tomar cuidado, aí eu acho que é de área para área, tá? Mas se as pessoas começam a entrar demais em alguns dados e perguntar coisas que às vezes não tem nada a ver com o que você também levou, então dependendo do que você levar, a única coisa que eu digo é, se você precisar levar muito dado para eles pararem, para analisar, leva o que é necessário, o que precisa, porque senão também você vai se desviar para um outro lugar. Eu já fiz algumas reuniões em que a minha intenção era uma e eu saí indo para outro rumo, porque começa uma pergunta daqui, outra pergunta dali, isso vai te levando para um outro negócio que não era o objetivo da reunião. Às vezes você volta e fala, ai, por que raios eu fui pôr aquele slide lá? Só aquilo ali, aquela né? frase atrapalhou tudo, né? Então, a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade também. Hoje, eu já estou há um tempo na posição, então eu leio a diretoria, eu leio o comitê executivo, eu sei como eles enxergam, o que vai pegar, o que eles vão questionar. Então, o que eu sei que vai pegar, eu me preparo para aquilo. Eu já tenho todas as respostas, eu tenho os slides ocultos ali, se eu precisar, para me apoiar. Então, eu acho que na diretoria é isso, é você saber contar a história, você ser simples, você organizar bem as informações, e eu
eu, como uma boa designer gráfica, eu adoro a gente ter as coisas visualmente bem apresentadas, porque aí todo mundo, quem não tem tempo então, gente, bate o olho e leu o que precisava ler, enxergou o que precisava enxergar. Eu acho que isso tudo faz muita diferença para você validar lá na frente daquele fórum, daquele público que você precisa. Certamente. Eu acho que curadoria, né? Curadoria de dados também é muito importante na hora de apresentá-los, para a gente poder olhar para o que importa, tomar a decisão e depois, né, pode consultar mais no detalhe. Bom, estamos indo mais para o fim do nosso podcast, mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu realmente fico curiosa de quais são as tendências daqui para frente na hora de olhar para a inteligência de mercado, na hora de olhar para dados e também para essa cultura de dados. Você vê algo se desenhando para frente? Olha, eu acho que é um negócio tão incerto, principalmente com a lógica das inteligências artificiais agora, extrapolando todas as nossas previsões e tudo que a gente pode pensar que vai ser amanhã, né? Então, lá atrás, quando a gente estava, sei lá, há 10, 15 anos atrás, quando você ia falar do futuro, hoje é tudo completamente diferente daquilo que a gente imaginava. Claro que algumas coisas são parecidas, mas as inteligências artificiais, elas estão trazendo uma mudança exponencial nisso. Antes você demorava ali, às vezes, 5 anos para ver uma grande diferença, agora dias, né? Às vezes 15 dias e tal. Então eu acho bem difícil a gente fazer uma previsão, mas uma coisa eu consigo dizer, assim, cada vez mais a gente vai precisar de a gente vai ter dados para orientar a gente, né? E aí, quando você tem os dados, você consegue tomar essas decisões melhores. Só que agora a gente vai começar a ter essas ferramentas que vão fazer o trabalho para a gente. Então, às vezes, aquelas 5 horas que você ia ficar debruçada numa planilha do Excel, tentando cruzar ali todas as linhas, uma máquina vai fazer isso por você. E aí, voltando na história do senso crítico, por que cada vez mais é importante a gente desenvolver isso com as equipes? Porque a inteligência artificial vai errar. Sim. E assim como um membro da equipe erra também, mas como você vai identificar o erro dele se ele te cuspir ali a informação toda pronta? Como que você vai entender que não tem um viés de informação, que ele não fez um cálculo errado, que ele não puxou de uma base, né? Hoje eu tô na área da saúde, gente, o combate às fake news na saúde é muito complicado. Você pega ali 5 artigos que estão na internet, que pessoas randômicas escreveram, X, sem nenhum contexto, sem nenhuma referência, e a inteligência artificial vai ler isso e ela vai construir um texto baseado ali, ou vai construir uma análise dizendo que aquilo é uma verdade, sendo que você precisa de análises e pesquisas científicas, você tem que ter toda uma comprovação por trás daquilo para você poder afirmar. Então, para mim, um desafio grande que a gente vai ter aí na frente é como a gente vai olhar para isso, que essas ferramentas vão reunir e entregar para a gente poder trabalhar. Eu posso confiar? Eu não posso? Qual o nível de confiabilidade dessa IA nessa análise que eu estou fazendo? E como as coisas vão surgindo, eu vou ter ferramentas novas, que aí hoje eu tenho um nível de assertividade de 90, lançou um formato novo de fazer isso, foi para 50, e como que as equipes vão ter maturidade para entender e conseguir encontrar talvez um eventual problema. Eu acho que essa é uma questão para a gente se atentar, porque lá na frente você pode começar a subir lá para a reunião de diretoria com a informação errada, ou com muito viés. E aí isso, às vezes, lá na frente vai te dar o problema. Você não vai saber quando você lançar, por exemplo, o produto no mercado, você vai descobrir com ele depois que ele tá morrendo lá, que ele nunca vendeu, então, ou que você fez ali uma previsão de venda e não tá alcançando, ou a margem que você tinha olhado virou outra coisa, porque o cruzamento de dados foi mal feito. Então, eu acho que a gente precisa entender e ir acompanhando como que a gente vai usar essas ferramentas no nosso dia a dia e como que a gente consegue garantir que isso está realmente ajudando a gente com o tempo, porque elas vão facilitar muito a vida fazendo coisas que hoje eu gasto muito tempo para fazer. Sim. Então, eu acho que a gente vai ter um desafio grande nisso pela frente, sabe? Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que o pensamento crítico, independentemente, é sempre uma tendência, né? E dados seguros, fonte segura de dados, né? E com a chegada da LGPD de uns anos para cá, ficou muito mais desafiador também,
né, tanto para o consumidor quanto para os negócios, captar esses dados e tê-los, eu acho que como um histórico, porque isso é um legado da empresa também. Sim. Né? Nina, estamos chegando no final e eu queria te fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui no Acelera, né? No intuito de, acho que transferir um pouco desse seu repertório, dessa sua bagagem de marketing, mas também de produto, né, como especialista, de levar isso para aquele profissional que às vezes quer se tornar um produteiro, ou já é, né, ou quer olhar cada vez mais para os dados, mas ainda não sabe como. O que você vê que, né, trazendo o nosso tema aqui da inteligência de mercado, o que você enxerga que aceleram os negócios na inteligência de mercado? Olha, eu responderia, aprendam a fazer perguntas. Não tomem por certo aquela primeira informação que você está vendo, né? Então, assim, aprenda a questionar, aprenda a fazer pergunta, que é também o senso crítico que a gente estava falando agora, né? Aprenda a desconfiar, seja uma pessoa desconfiada, queira aprender, queira aprofundar. Eu acho que, principalmente, inteligência de mercado, não tem como você contratar um profissional de inteligência de mercado que não seja curioso, que não desconfie de tudo aquilo que está lendo, ou que não fale assim, tá bom, eu achei essa informação aqui, como que isso aconteceu? Deixa eu correr atrás, deixa eu ver, deixa eu buscar, deixa eu entender. E aí a pessoa depois te conta tudo aquilo que ela pesquisou, que ela investigou, né? O trabalho de inteligência de mercado é uma investigação. Então eu acho que essa curiosidade, essa vontade de fazer pergunta, essa vontade de querer entender mais, melhor, de conhecer mais aquilo que você está fazendo, que você está vivendo, esse senso crítico, essa vontade de descobrir um pouco mais e de investigar corretamente o que está acontecendo, eu acho que é o que diferencia hoje as pessoas que eu estou vendo assim no mercado, né? Não fique com a primeira resposta que você tem, senão você vai raso para uma tomada de decisão. Então, quanto mais você conseguir duvidar, perguntar, se questionar, tentar entender das coisas, melhor vai ser o resultado daquilo que você está montando de análise ou apresentação que você está fazendo para poder levar, mais repertório você vai ter, inclusive, para futuramente em outras análises, estudos, em outras pesquisas, você poder cruzar informações, né? A gente consegue ir acompanhando, por exemplo, uma concorrência e chega no momento você fala, eles vão entrar aqui no nosso mercado. Por quê? Mas o que te fez entender isso? Porque lá atrás ele fez isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e ele fez a mesma coisa lá naquele outro estado e olha o que eles fizeram depois. Então, quando você tem repertório, você consegue fazer conexões, e essas conexões, elas são importantes para você poder inferir as coisas e trazer essa previsão de futuro, sabe? Eu acho que a inteligência de mercado, ela não necessariamente fica prevendo o futuro, né? O papel dela é trazer uma informação mais aprofundada, investigada, analisada daquilo que apareceu ali no mercado para você investigar. Mas ela também consegue fazer esse papel de ajudar a empresa a se antecipar a movimentos que ainda nem aconteceram. Mas para isso precisa ter repertório, precisa ter acompanhamento, precisa ter dado, precisa guardar essa informação em algum lugar, precisa cruzar, precisa ter dado desde o sistema até a conversa com o pessoal de venda que está lá na ponta falando com um corretor, por exemplo, com um vendedor de loja. Então é você saber cruzar todos esses dados, porque no fim tudo é dado. Muito bem. Muito bom. Prazer ouvir você falar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já conheci a Nina, fiquei agora muito fã, porque a área de produtos é uma área muito nova para mim, embora eu sempre trabalhei muito próximo. Aprendi muita coisa e espero que nossos espectadores também. O que você achou? É fantástico, porque decisão sem dados é palpite, mas dados sem decisão é desperdício, né? Então, usar o dado da forma correta, provocar que esses dados sejam gerados, mas também provocar que eles sejam bem utilizados, e comunicar isso da forma certa, né? Porque não basta ser, tem que parecer também, né? Exatamente. Então, a hora que você fala do poder do design, do poder das múltiplas comunicações, né? Do dados e da contação de história disso, né? Transformar ali esse storytelling num aliado para trazer o dado da forma correta. Acho que é um aprendizado que quem anotou, quem trouxe aí para a sua realidade,
vai aproveitar bem. Obrigado mesmo, Nina. Prazerão. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Adorei bater esse papo aqui com vocês. Conta pra gente como que as pessoas te encontram na rede, se você tá no LinkedIn, o Instagram, o que você prefere? Tô no LinkedIn, mas, gente, eu sou aquela marqueteira que na minha marca pessoal aqui, eu tô tão focada no trabalho ultimamente que eu não tô tendo nem tanto tempo, assim, pra explorar LinkedIn. O meu Instagram é super pessoal e tal, mas meu LinkedIn, acho que a gente consegue colocar ali para o pessoal acompanhar. Eu sou uma pessoa super disponível, então quem entrar em contato comigo também, eu adoro trocar, adoro conversar, adoro participar de grupos de discussão. Eu acho que a gente pode ajudar muito o desenvolvimento do nosso mercado quando a gente troca, quando a gente consegue passar o que a gente sabe para as outras pessoas. Eu não seguro conhecimento de jeito nenhum. Então, eu sou super a favor também das pessoas procurarem, a gente conversar. Então, estou muito disponível também. Vou deixar aí meu LinkedIn com vocês. Que legal. Bom, por último, né, deixar aqui para vocês seguirem a gente no YouTube, compartilharem desses vídeos e também qualquer coisa deixar a sua pergunta. A gente pode procurar a Nina ou até, né, ir direto na fonte, porque isso aqui é uma fonte de conhecimento, né? Obrigada, Nina. Obrigada, Edgar, pela parceria. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.